Paz do Senhor, Giovana, paz do Senhor para Pai aqueles que estão Senhor. entrando. A gente vai falar sobre um pouquinho, né? Vamos tentar discutir alguma coisa ali sobre o livro Verdadeiro Evangelho, que a gente está lendo esse bimestre aí. A gente já discutiu alguma coisa dele no nosso grupo do WhatsApp ali, mas agora a gente quer entrar num panorama geral ali, trocar uma ideia. E é o que eu estava conversando com o Rodrigo Robson, essa aqui é uma conversa de amigo. Então a gente vai sentar e trocar uma ideia sobre o livro. E você está convidado a deixar teu comentário, deixar sua dúvida, sua pergunta. Se a gente souber responder, a gente responde. Se a gente não souber responder, a gente não responde, deixamos para uma próxima. E é isso aí, o nosso intuito é fazer algo mais informal assim mesmo, mas que seja edificante, eu acho que vai ser algo legal. Dependendo da pergunta, a gente pode até Beleza, deixar para o nosso pessoal? encontro, né? Bem Dependendo da legal. pergunta, a gente anota e deixa pro encontro aí, que eu quero ver todo mundo lá. E aí, gente, vamos começar então? Vamos Bora. embora. Então, fechou. Vamos lá, Verdadeiro Evangelho Paul Washer. Cara, quais são as primeiras impressões de você ao abrirem o livro, começando pela capa ali? O que mais chamou a atenção de vocês? Já na introdução que o Iago Martins faz, para quem não sabe, esse livro Verdadeiro Evangelho, ele na verdade é uma série de sermões do Paul Washer, e que ele é condensado ali no livro pela Editora Fiel, se não me engano. Isso mesmo, a Editora Fiel vai pegar, vai condensar essa série de sermões ali em Romanos 3, em que o Paul Washer vai tratar de alguns assuntos espinhosos ali. Ele fala até de maneira, acho que às vezes até um pouco branda, né? Ele é um pouco impactante naquilo que ele fala, né? Qual foi a impressão de vocês quando abriu o livro, pegou o livro, olhou a capa e começou a ler? Olha, quando eu iniciei a ler, eu vi que era um livro bastante confrontoso. Não existe essa palavra, eu acabei de inventar aqui, tá? Patenteado, inclusive. Ele te confronta bastante, né? Acho que como boa parte dos livros que a gente tem lido esse ano, aí no decorrer do ano. E, digamos assim, eu gostei no início ali, das partes do início, mas já no segundo capítulo deu uma. Tipo, não que eu desgostei, mas eu achei meio. Você falou que ele é brando, eu no segundo eu achei ele um pouco. Me remete a um tempo que eu acho que a gente não precisa voltar a viver. Tipo assim, tudo é equilíbrio, mas Ah, assim, talvez a gente possa entrar uma outra discussão depois. Mas assim, na é uma verdade, eu acho que teologia eu me do expressei medo. mal, Robson. Eu não quis dizer brando, desculpa. Eu quis dizer que Ah, ele se é um quiser o pouco. oposto. Ele é o oposto disso, desculpa. Tá. Quis dizer que ele é meio Então tudo incisivo bem. naquilo que ele fala. Isso, ele é um pouquinho. Então, incisivo seria uma palavra melhor, porque tem horas Ele ele bate começa mesmo, né? pesado já, né? Ele já começa o primeiro capítulo pesado, já bem nessa coisa de confrontar. Às vezes, de repente, foi essa a ideia do autor também, na tradução, de ser um pouco chocante o, o livro. Eu vejo assim, pelo menos no capítulo 2 como um médico. Tá? O médico assim, você tá com essa dor de dente, se você não tratar, você vai morrer. É simples assim. Só que aquela dor de dente, às vezes, nem sempre ela vai te matar. Ela vai te incomodar pra caramba. E você precisa tratar realmente. Mas ela não vai te matar, né? Mas, cara, se você não tratar, você vai morrer. Você precisa fazer esse tratamento de 15 mil reais, porque senão a sua... Entendeu? É tipo assim, um alarme muito... Caramba, eu tenho que... Eu sei que a gente precisa se reconhecer como pecador, né? A Eu gente acho. precisa se reconhecer, né? Uhum. Sim. Sim. E até uma Eu coisa bem legal acredito. dele. Pode Dele ser bem falar, Rodrigo. cuidadoso. E ele é bem cuidadoso em questão de referência bíblica, ele é bem cuidadoso em citação bíblica. Isso daí eu acho bem legal nele. O que eu ia falar dele, que assim, eu acho que a intenção dele, é aquilo, né? Ele é um pastor americano, e eu acho que a intenção dele é literalmente trazer esse senso de urgência para a igreja, né? Uhum. Então é por isso que ele já começa ali no início do capítulo aí, ele já começa citando Paulo, né? Primeira coisa que Paulo diz é:
pois todos pecaram. E se a gente pega ali as pregações que tem no YouTube dele, as pregações que a gente tem escritas ali, legendadas, que a gente consegue achar na internet, ele geralmente ele é bem incisivo e ele deixa você no chão, assim. Quando você Sim, começa a pregação mais famosa dele, aquela pregação chocante, que eu acho que a maioria do pessoal que viu Paul Washer pela primeira vez foi através dela. Então ele é bem forte, né? Então eu acho que o que ele tenta trazer não é aquele evangelho soft, né? Mas ele quer ir partir para exatamente, ó, o Bruno falando ali, é um acorda, pessoal, porque ele vê uma geração dormindo e aí ele quer Pegar acordar e pelo ele chacoalha colarinho, né? mesmo. sim. E às vezes também tem uma motivação do que ele vê nas igrejas americanas e, querendo ou não, a gente acaba copiando muito dos Estados Unidos. Muito do que tem lá a gente vai chegar, a gente vai ver aqui daqui a algum tempo, ou tá vendo. A gente tem o costume de copiar os americanos bastante, né? Sim, A gente tem como que é o nome, esse hábito de americanizar muito o que está nos Estados Unidos. E isso é uma realidade. Tanto que quando eu comecei a ler ali algumas coisas que ele bate em cima, muita coisa do que ele bateu há, sei lá, não sei quanto tempo atrás, é coisa que a gente está vivendo hoje dentro da nossa igreja, né? sim, Então, por mais exatamente. que seja um livro um pouco mais antigo, eu acho, se não me engano, do início de 2000, ali, se não me engano, que esse sermão é preparado. Se eu tiver errado aí, me corrijam. Mas, para você ter uma ideia ali, Não, desculpa, essa primeira edição é de 2012, né? Mas o sermão é de 2007. Então, a gente está vendo aí, 2007 são 15 anos, 16 anos de diferença. Então, muito da coisa que estava vivendo no passado, há 15 anos atrás, a gente ainda vê nas igrejas hoje em dia, né? Que é o caso de muitas igrejas que a gente vê. Eu acho até engraçado que ele começa falando de alguns pregadores, né? Que ele cita alguns pregadores. É, exatamente, Bruno. Eu também acredito que seja É, talvez essa visão dele de esfriamento da fé americana, né? Não sei isso, e que se a vocês gente pode ver concordam com a minha também, afirmação. pode ser um esfriamento de fé americana e consequentemente, a gente vai acabar vendo aqui também, porque a gente traz muito de fora. Então, acho que a questão de confrontar é muito boa, porque faz a gente pensar também na nossa realidade, no que a gente está vivendo, e questionar os nossos próprios hábitos. De, à luz da Bíblia, a gente vê o que a gente precisa mudar. E você, Robson? Não, eu gosto da questão de confronto. Eu sou uma pessoa que confronta geralmente quando eu tento ser uma pessoa um pouco mais justa, né? Tipo assim, buscar justiça de algum modo. E eu tendo a ser uma pessoa que confronta mais, tipo assim, então, mas assim, a forma que talvez ele abordou, por exemplo, no capítulo 2, eu não concorde, mas eu dou todo o apoio à parte de confronto. É a questão de esfriamento americano, com certeza, é o contexto dele, né? E não só acho que o americano, talvez ele queria até também acertar o europeu, né? Porque se a igreja americana tem esfriado, a igreja europeia ela tá congelada, né? Tem É igrejas verdade. abandonadas e, cara, o povo lá tá muito sedento. Talvez lá falte um Paul Washer, talvez, ou alguém para levantar e dar um chacoalhão no pessoal de lá também, né? Eu acho engraçado que, na verdade, não. Se a gente estava falando do capítulo 2, né? Mas eu quero retornar um pouco antes. Já Uhum. ali no prefácio mesmo, né? E que quem faz a prefaciação do livro, desse livro, é o Iago Martins, né? E aí ele começa falando ali que nós vivemos em uma era de superficialidade, em uma era na qual se faz muito barulho. No entanto, o que tem sido realmente conquistado, né? E, cara, realmente a gente tem vivido num século, digamos assim, né? Em que todas as relações humanas, tudo aquilo é baseado numa superficialidade. E o que a gente tem Sim, realmente conquistado para o reino, né? exato. Foi uma coisa que a gente estava discutindo no grupo também, né? Dessa questão de ser superficial, de ser uma liquidez, né?
de que as pessoas elas não têm aquela identidade firmada. Então, em cada lugar que ela convive, ela vai apresentar uma identidade diferente. E é muito importante o cristão ele ter esse posicionamento de identidade cristã. Pô, você falou a gente lembra que a gente conversou, né? Você tinha falado ali no grupo de sociedade líquida, Aham. né, esse impacto na sociedade, né? Você consegue explicar para a gente mais um pouco o que seria essa sociedade líquida e tal, para quem não conhece? Eu não sou muito familiarizado com o termo. Então, esse conceito é mais do Bauman, da sociologia, mas ele explica que como foram modificando as nossas relações de consumo, a gente passou também a trazer isso para o nosso social. Então, as pessoas elas se comportam de acordo com o meio que elas estão. Elas não apresentam uma identidade única, conforme era no início do século XVIII e se estendeu até depois do final da guerra. Então, as pessoas elas se tornam mais maleáveis, elas se tornam, dependendo de onde elas estão, elas vão ter um determinado comportamento. Por exemplo, na igreja elas vão se comportar de uma maneira, na escola de uma outra maneira, e no trabalho de uma outra forma, para se adequar àquele meio. E não tem como separar. Ou você é cristão e segue o que está escrito na Bíblia, ou você não é. Não tem um meio termo. Seria uma adaptabilidade muito grande ao nosso ambiente, a fim de esconder quem a gente verdadeiramente é, né? Sim. E também a Caraca, gente tem uma questão do espetáculo, né? Porque às vezes a gente quer mostrar muita coisa, mostrar para o mundo e não vive aquilo de fato. Então é bem difícil e realmente precisa de um chamamento de atenção para essa questão. eu achei interessante o Rodrigo falando ali sobre a forma que a gente se comporta no trabalho, na faculdade, na igreja, a gente acaba sendo outra pessoa, né? É, é algo que a gente consegue perceber, às vezes até em nós mesmos, né? Sim, Porque, por exemplo, no trabalho eu sou uma pessoa e eu trabalho de uma certa forma, e aí eu saio daquele ambiente, eu vou para o meu contexto de faculdade, digamos assim, e eu faço as coisas de uma certa forma, mas dentro da igreja aí eu tento buscar um padrão moral completamente diferente do que eu sim, vivo durante a semana, né? Então, esse conceito aí de sociedade líquida aí, pô, achei interessantíssimo, muito, muito legal de ouvir isso aí. E, cara, eu acho que é até um conceito pra gente anotar e deixar aí pra gente falar no nosso encontro. Eu vi que o pessoal sim, cara, é bem legal. E é reverberou engraçado, bastante. Você tinha. Pode falar, Rodrigo. Ô, e, Robson. e- e é engraçado pensar que a gente falou, né, de adaptabilidade e de se esconder. Cara, eu tava lembrando aqui que existem, né, até do conceito americano de resfriamento. Cara, eu esqueci o nome do tipo de banda que é, mas existem bandas americanas que elas são cristãs, porém elas ocultam o evangelho delas. Tipo, as minhas letras são românticas, mas elas são direcionadas a Deus ou a Cristo. Mas eu não cito Cristo em nenhum momento. Por quê? Eu não quero Aham, perder meu público. Ou eu quero atingir, mas eu não quero atingir. Eu quero ser, mas eu não quero ser. Tipo, olha, eu sou, mas tá, mas. Não, eu sou, mas talvez eu não seja, sabe? É uma ambiguidade que parece que talvez ela esteja ali travestida de vergonha. Não sei exatamente qual o propósito, né, exato desse modelo de música, por exemplo, né? Eu achei até interessante você falando dessa questão, porque só que você mais pra frente no livro, acho que lá pelo capítulo 5 ele cita uma experiência dele, o Washer cita uma experiência dele, em que ele foi para uma viagem missionária, se não me engano, e deram para ele uma fita daquele hino Amazing Hum, Grace, né? aham, E ele começa ali, Amazing, maravilhosa graça. E eu não sei qual momento da música que é, e se eu cantar ela em inglês, vocês vão achar ridículo. Mas é mais ou menos assim, né? Que em certo momento ela fala ali sobre
ela trata o pecador como miserável, né? Ele fala Sim, para essa maravilhosa graça que salvou um pecador miserável, e nessa versão que entregaram para ele, eles ocultam essa isso. parte do pecador miserável e trocam por homem que sou. E aí é algo que ele bate nisso, e na hora que eu ouvi, primeiramente, antes de ouvir na hora que eu estava lendo, enquanto eu não tinha lido o texto inteiro, falei, nossa, mas qual que é o problema de não ter ali o miserável homem, né? Mas é aquilo que vocês acabaram de falar, né? A gente tem ocultado algumas vezes ali Cristo das nossas músicas, daquilo que a gente tem cantado, para alcançar um nicho maior. Sim. Isso é muito Ó, perigoso na realidade do Evangelho, porque é por Jesus, não é pela gente, tem que ser por ele. E é através dele. Então ele tem esse chamamento muito forte, muito chocante. E outra, se a gente tá ó, com vergonha dele, qual o nosso propósito de ser cristão, então? Né? A gente tem pois é. muito dessa de, né, aquela historinha, ou exemplo, sei lá, que é do muro ser do diabo, né? Tipo assim, eu não sou, não admito que eu sou do coisa ruim, do mochila, do pé rachado, mas também não admito que sou de Deus. Eu fico em cima do muro, mas o meu muro é meu. Eu falo, então, aí, ó. Né? A gente fica em cima do muro, só que a gente esquece que se existem três opções, só existe uma opção que é de Deus. As outras duas não valem. Né? O talvez, o não e o talvez não fazem parte de Deus. A única parte de Deus que faz é o sim para Cara, ele. sim. Uma vez tem um vídeo também, eu não lembro de quem é, que ele fala que o talvez também é não. Então não adianta, ou é sim ou é não. Não tem um talvez. É aquilo que Quando, Jesus vai falar, né? Que só tem um caminho, né? sim, Não tem outro. Então é um caminho, uma porta que é estreita. É, cara, e se a gente fica mais para lá do que para cá, é aquilo que ele também fala no livro, inclusive, que você é 99%, 99,99% cristão, mas 1% você não é, cara, Aquele 1%. sinto, exato, aquele por cento não é. aquele 0,01%, cara, ele fala, e eu achei até bem pesado, ele fala, você vai pro inferno. E essa é a grande realidade, não dá pra gente ser 99% cristão e 1% do mundo. A gente não tem mais essa justificativa, né? Inclusive, quando ele fala ali ainda no capítulo 1, né, ele tratando sobre o inferno, a pecaminosidade humana, ele fala ali da questão do inferno ter uma duração infinita, né? E, cara, eu achei esse argumento maravilhoso. Porque ele fala, muitos questionam a Deus porque de o inferno ter duração infinita se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disso é, cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, seu pecado é de gravidade infinita. Cara, Exatamente. Cara, isso aí foi sensacional que ele falou. Que quanto maior a pessoa que você ofende, maior é o nível da ofensa. Então, cara, isso foi sensacional. Dele falar que como a gente ofende um Deus infinito, a nossa ofensa também se torna infinita. a justiça desse Deus é infinita, né? Exato. Então, o meu pecado, por mais bobo que às vezes a gente acha que é um pecado, cara. Então, eu estou Sim, cometendo um pecado contra alguém de justiça infinita, alguém de graça infinita. Cara, essa parte aqui acabou comigo. Não sei para vocês, né, nesse capítulo, qual parte vocês gostaram mais e tal, o que chamou mais a atenção de vocês. sim, e o que dá para tem um link bem legal que dá para fazer com o Manso e Humilde, que também, assim como ele tem a graça infinita e uma justiça infinita, ele é perfeitamente justo e perfeitamente amor. Então, assim, não tem como excluir, sabe? Tanto infinito quanto perfeito. É até engraçado você falar da questão da justiça, né? Que acho que é no final do primeiro capítulo que ele trata da justiça de Deus, né? E Aham. eu acho maravilhoso ele falando da justiça de Deus, porque a gente fala Deus é justo e a gente fica, ai, porque Deus é justo.
Só que a gente fica meio que feliz com essa afirmação, só que aí ele vai trazer ao contrário, né? Ele fala, cara, vocês tinham que estar triste, porque você é um miserável. Sim, Aqui que ele fala, bem no final do primeiro capítulo, ele fala, bem, agora temos um problema. A maior bênção que você jamais poderia ouvir é também o maior terror de que jamais poderia cair sobre você. Deus é justo. E aí ele fala, na verdade, não é uma coisa boa porque você não é justo, né? E aí ele começa a discorrer ali sobre esse senso de justiça de Deus, né? Que ele é um Deus justo, e sendo um Deus justo e juiz de toda a terra, ele agirá corretamente. E ao agir corretamente, a resposta dele em relação a você é completamente apavorante. Cara, Paul Washer, ele pega essa dimensão, esse quesito da justiça de Deus, em que muitas das vezes nós, às vezes nos cultos, às vezes nós falamos, nossa, como Deus é justo, só que a gente esquece que a nossa justiça é infinitamente inferior à justiça de Deus. E às vezes a gente se acha tão justo, né? E a gente acaba caindo nesse paradoxo de que, cara, a minha justiça para Deus não vale nada. Não sei o que vocês acham dessa afirmação dele. sim. E a Bruna ela falou uma coisa muito legal aqui, que a gente ofusca toda essa justiça de Deus só falando do amor. E é justamente, a gente esquece de falar da justiça de Deus e da consequência de toda a justiça de Deus quando também a gente esquece do sacrifício de Jesus. E você, Robson, tá meio quieto hoje. Eu tô aqui mais raciocinando, né? Tipo, observando. Mas assim, quando a gente fala do amor de Deus, ele bate muito na tecla da ira de Deus, né? Que Deus é um Deus irado, é o Deus da teologia do medo que eu falo, né? E, cara, assim, essa é a parte que me dá um pouquinho de discordância com ele. A justiça de Deus, ela vai vir e ela vai ser cumprida. Mas, assim, existe uma razão pela qual nós fomos salvos e por que ele mandou o filho dele para a terra. Foi Sim, para que nós fôssemos salvos. Por amor a nós. Então, quando ele fala assim, cara, ele odeia o pecador. Cara, beleza, ele odeia o pecado e o pecador que não se prostra à soberania dele. Mas a partir do momento que nós entramos na justiça e na graça de Deus, nós estamos sobre a justificativa. Não na justificativa de fazer bobagens, não me entendam errado. Mas assim, parece que Deus continua nos odiando porque somos ainda pecadores. E o ódio, se você for ver, por exemplo, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é o quê? Caramba, é ignorar, tipo, é não ter nada. Ódio é a mesma coisa. Mas se você odeia, você não quer o bem dessa pessoa a nenhum preço. Você só quer distância, você quer se afastar, você quer o mal, você quer a ausência de bem da pessoa. E quando nós usamos uma palavra tão forte e tão pesada assim, eu não vejo por esse lado. Eu não consigo ver um Deus que ainda me odeie, só que pegou o filho dele e mandou para a terra para morrer por mim. Tipo, para mim se torna algo paradoxal. Tipo, se ele quer o meu mal, se ele quer que eu me afaste, se ele quer que eu tenha a ausência de bem, a ausência de amor, a ausência de cuidado, qual é o balanço desse... Não existe balanço, entendeu? Eu vejo algo muito... Eu acho que eu posso até dizer um pouco exagerado da parte dele nessa parte, né? Porque assim, Deus é justo, a justiça dele vai vir para aqueles que não se curvarem à grandeza e à soberania dele. Agora, parece que a gente ainda continua sobre o jugo de, cara, eu não posso olhar pro lado porque eu vou tomar uma bordoada desse Deus irado que tá aqui. Cara, isso para mim eu acho muito absurdo. Tipo assim, para mim é demais. Eu acho que tudo, até biblicamente, biblicamente, ele é um equilíbrio, uma temperança. Deus é a justiça, mas Deus é amor.
Deus é ira, mas ele também é justiça, então é algo mais equilibrado. Eu acho que talvez a maneira que ele coloque é uma maneira um tanto até mais alarmista do que propriamente justa. Não sei se Então, me mas fiz entender. entendi. Mas é porque de repente ele julgasse que naquele momento para as igrejas do contexto dele precisasse de um choque, sabe? Uma questão realmente Uhum. chocante para ter algum despertamento. Então, acho que nesse sentido ele pode ter exagerado um pouco nessa maneira, porque realmente Deus apresenta uma justiça perfeita. Então, não tem. Até por isso tem um plano de salvação desde o início, desde a criação, que é o que fala que depois do pecado de Adão, que a semente de Adão e de Eva teria esmagaria a cabeça da serpente. Então, existe esse plano de salvação para a gente através de Jesus. Mas é uma questão realmente para causar um choque, senão ele começaria o livro de uma outra abordagem. Eu acho, eu acho que essa questão desse alarmismo dele, esse senso de urgência do Paul Washer, não que seja uma coisa errada, né? Uhum. Ele expressar dessa forma, que às vezes aquilo que vocês falou, às vezes o contexto da igreja americana, o contexto da igreja que às vezes ele está pregando ali, e a questão do mundo em si, ele pede esse senso de que Jesus está voltando logo, né, digamos assim, aquele senso de, meu Deus, tem que ser agora, justamente por uma questão de, às vezes, do próprio autor, né? Eu vejo que o próprio Paul Washer, e às vezes até pela cultura que ele está inserido ali, pelo tipo de teologia que ele prega, porque se a gente pega ali os grandes pregadores calvinistas, né, que o Paul Washer ele é calvinista, então esse senso de justiça, de alarme é muito forte para eles. E assim, uma questão às vezes de local, uma questão também de teologia, né? A teologia dele é um pouco diferente da nossa, se bem que a gente pegou muita coisa de lá, mas ainda temos alguma diferença, ainda mais denominacional, digamos assim. Então a gente Sim, acaba olhando para essa questão da justiça de Deus de uma forma um pouco diferente da dele. Mas eu ainda não invalidaria ali esse argumento dele, essa questão desse alarme de estripecer a nossa carne ali, da gente levar a tapa toda hora do Paul Washer, porque é aquilo, né? Eu acho que aquela urgência de se manifestar o reino de Deus, ele está presente em todo o livro, né? Então ele está sim. sempre ali, ó, você se arrependa, vocês são pecadores, se arrependam, vocês são pecadores, até para fugir daquele evangelho água com açúcar, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. Então, e acho que também tem que levar em consideração que dos Estados Unidos ele teve uma colonização bem forte de puritano. Então, essa presença assim, de urgência, de repente, seja consequência disso também. Mas, assim, o que ele fala é certo, de que a gente tem que fugir de um evangelho que é só uma oração e já está com Jesus. E, na realidade, tem uma transformação, tem que ter uma transformação e realmente aceitar Jesus e ter essa consciência dos pecados, que nós somos pecadores e que está o tempo todo buscando Jesus e buscando santificação. Eu Sem a concordo com qual o que a ninguém verá o Bruna Senhor. falou ali, exatamente. Eu concordo com o que a Bruna falou ali, que ele fez de forma Sim, proposital para tirar o leitor, o ouvinte, né, no caso do sermão, da zona de conforto, né? Então, acho que ele faz isso. Eu acho que, na verdade, esse é o objetivo do sermão dele. É igual o Jonathan Edwards pregando ali, pecadores na mão de um Deus irado, né? A gente vê, isso era uma coisa que eu ia citar ali no grupo, acabei esquecendo. Eu consigo ver muito traço de Edwards em Washer, uhum, porque a gente vê que Edwards era um puritano ali, né? é, Esse senso de urgência que a gente vê ali em Jonathan Edwards em chamar o povo ao arrependimento, porque ele vê uma igreja que ele estava pastoreando ali, uma igreja
fria, uma igreja sem frutos, digamos assim, uma igreja acomodada. E aí ele vai, cria um sermão que é maluquice, né? Tanto que a gente lê ali aquele livro ali, Heróis da Fé, que a gente começa a ouvir os relatos do John Peters, que o povo se agarrava nos bancos porque viu o inferno se abrindo. Então eu consigo ver muito dessa questão, eu consigo enxergar Edwards e Washington. Então eu consegui ver essa questão aí, não só autoral dele, né, dele querer colocar, digamos, a questão teológica dele na pregação dele, mas também uma referência a um autor puritano também, que com certeza influenciou muito o Washer, né? Sim, provavelmente. Acho que até na questão do contexto pessoal... americano, né? Eu acho que foi falado muito aí do puritanismo. Eu acho que também tem algo que parte bastante lá e que faz todo sentido com a mensagem, é a hipocrisia, né? Que muita gente estava pregando nos seus púlpitos e nas suas evangelizando, mas na verdade as vidas deles particulares eram totalmente podres, né? Isso é verdade. Inclusive, naquele sermão que eu falei para vocês, a pregação, como que é o nome? Esqueci agora. Pois eu lembro lá, aquela pregação. Isso mesmo. Ele começa falando, é até engraçado, se vocês não viram, eu recomendo para quem não viu ouvir essa pregação dele, porque ela é realmente muito forte. E cara, o Washer pregando ali nas pregações dele é isso que você está vendo no livro. E aí ele começa falando para uma multidão, se não me engano era um congresso de jovens, alguma coisa assim. E aí o pessoal tinha acabado de sair de uma mensagem super animada, assim, e o pessoal tava pulando, e aí ele começa a meter a lei em todo mundo e falar: vocês jovens, vocês têm, né, essa geração tem cantado, mas não tem levado a sério o verdadeiro evangelho, e o pessoal começa a bater palma. E aí vocês estão batendo palma, mas eu tô falando de vocês. E aí, de repente, aquele climão baixa na igreja, assim, aquilo, cara, o Washer ele é, né, eu ia dizer que ele é maluco, mas é um cara que fala o que tem que ser dito, essa é a grande verdade. O Paul Washer, ele fala o que tem que ser dito, agrade quem agradar, desagrade quem agradar. Sim, e acho que às vezes a gente precisa realmente disso, porque muitas das vezes a gente vê uma mensagem, uma pregação que é muito voltada para o emocional. Então precisa ter alguma coisa que choque para a gente parar e pensar: opa, o que a gente está fazendo que está errado e o que a gente precisa fazer a partir de agora para fazer certo. Sem medo do resultado, né? Exatamente. Porque eu acredito que o que tem refreado muita gente é a questão do resultado. Por exemplo, Deus mandou ir, sei lá, numa igreja, algum pregador itinerante vai numa igreja e, cara, Deus manda pregar tal coisa. Ele vai lá, desce o sarrafo, cara, a probabilidade dele não ser chamado de volta para aquela igreja é bem grande. E às vezes a pessoa tem medo de que as portas se fechem. Mas, cara, a gente tem que entender que a maior porta que a gente pode abrir na nossa vida não por nós mesmos, inclusive, é a porta do céu. Se a gente está cumprindo o mandamento e o que Deus está mandando a gente fazer, que é justamente ir pregar o que tem que ser pregado, independente, mano, a gente pode pregar na rua, vamos pregar no terminal de ônibus, então. Sim, ele fala isso, inclusive, nessa mensagem, que ele provavelmente nunca mais seria chamado ali. Para pregar naquela igreja. Uhum. Mas, cara, eu acho assim que o Paul Washer ele quer combater com esse sermão é justamente essa teologia. Eu gosto muito do conceito que o próprio Iago Martins usa geralmente nos vídeos dele. Ele fala essa teologia de amaciante de carne. O que é? É aquela mensagenzinha fofinha, emocional e tal. Menina dos olhos de Deus? Você é a menina dos olhos de Deus, e que você tá tudo bem com o seu pecado, você é assim mesmo, essa é a tua natureza. E, então, tipo, eu acho que o que o Paul Washer está tentando combater aqui
talvez uma comunidade, uma igreja, até mesmo um país que está vivendo, cara, um evangelho amaciante de carne. E é o que, cara, assim, sendo sério, é o que a gente tem vivido muito hoje. Esse evangelho fraquinho, bonitinho, fofinho, em que às vezes é melhor falar, a gente estava falando até de prosperidade hoje no grupo, né? Que às vezes a gente tem de falar, porque o crente se dá bem na vida, vou pregar aqui a vitória para você. E a gente esquece de pregar pecado, cara, de condenar Sim, pecado, de condenar. exato. Mas, E nunca ninguém. E Jesus fala que a gente ia sofrer, então, assim, a gente vai sofrer, é natural da vida o sofrimento. exatamente. E aí o que ele está tentando combater, ao meu ver, é esse evangelho. Eu tô com medo de usar uma palavra aqui, mas deixa eu pensar em outra. Esse evangelho fofo, cara. Esse evangelho fofo que a gente tem ouvido. É aquilo. Eu acho engraçado. É aquilo que como é que é? O Dietrich Bonhoeffer. Tem gente fala Bonhoeffer, Bonhoeffer, mas enfim, ele tem um livro chamado Discipulado, que ele vai chamar de graça barata. O que ele está tentando combater é essa graça barata, né? Essa graça que te chama o pecador para Cristo, mas sem arrependimento, aquela graça que não tem sacrifício, aquela graça que não tem senso que aquele pecado que você está cometendo é um pecado a um Deus, que é o próprio Osher vai falar, né? Que é um Deus que, cara, é infinitamente justo, é um Deus infinitamente magnífico, e tudo que a gente tem feito é tacar sandálias na cara desse Deus, entende? Sim, né? isso é um grande problema. Porque o evangelho, na realidade, ele confronta, ele traz à tona o que a gente faz de errado para que a gente tenha forças em Deus, em Jesus, para a gente mudar aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que ao ponto que a gente está aqui podendo discutir, debater esse tipo de assunto, revela um pouco da nossa maturidade, que não é tão grande assim, pelo menos da minha parte, em relação ao cristianismo, né? E às vezes a gente vê exemplos próximos da gente que às vezes a gente não sabe como abordar e como falar, justamente por conta desse costume de o evangelho ali docinho e chocolatinho, né? Eu já tenho casos próximos de pessoas que, cara, às vezes está com dificuldade financeira ou dificuldade de saúde e vai na igreja. Cara, conseguiu, voltou, se recuperou? Para de ir. Então, o que de mudança está trazendo esse tipo de atuação? Né? O que a gente está fazendo a diferença no mundo? Né? Cristo mandou a gente ser sal na terra. O que é o sal? A gente tem que dar sabor. Que tipo de sabor a gente está dando no nosso. Né? Ou será que a gente está sendo salgado demais? A gente está incomodando demais também? A gente está sendo o tipo de cristão que está se metendo onde não deveria. Está indo como sal no doce, sendo que a gente não deveria estar ali. A gente está se metendo em lugares que a gente não deveria estar também. Então, a vida cristã ela é muito equilibrada e depende da nossa maturidade também de entender esse tipo de coisa, mas também depende da gente alertar e abrir os olhos de pessoas que às vezes não estão no caminho correto, mesmo que isso doa nelas, mas pelo menos a nossa parte a gente fez. Sim, é uma questão de fazer o que é certo, porque é certo e sem procurar, sem se preocupar tanto com consequência. Lógico, a gente vai ter uma preocupação de consequências, a gente vai ter cuidado de como falar com a pessoa, às vezes chamar um outro alguém, se aconselhar, de chamar alguém mais velho para se aconselhar. Isso é muito importante também, é usar de sabedoria, usar de uma sabedoria que não é nossa, mas a gente também não pode deixar de falar com amor para o nosso irmão e falar que ele tá tendo uma atitude errada, porque às vezes é uma atitude que ele precisa mudar e ele não vai ver isso. Também é um chamamento de atenção. Eu acho que a principal diferença, né, que a gente pode fazer é que às vezes a gente, aqui ó, usando a metáfora que o Robson usou, que é aquilo que Jesus fala, né, do sal,
Eu tava assistindo The Chosen. Não sei se vocês assistiram ou não. Cara, The Chosen é incrível. É incrível. Se você não assistiu Tô The lendo Chosen, meu amigo, o livro, você está inclusive. perdendo. Tô lendo o livro. Tem muito spoiler, inclusive, no livro. É, por isso que eu vou Mas, esperar sair toda a série completa. mas, cara, se você não assistir, eu acho que é uma das melhores adaptações da Bíblia, né? Claro que tem muita coisa que é ficção, muitos personagens fictícios e tal, mas das partes que, digamos, realmente importam, aquilo que o The Chosen se propõe a fazer é maravilhoso. E aí ele falando ali sobre né, simulando ali a preparação que Jesus teve no Sermão da Montanha, né? Que aí ele fala do sal, fala né, de uma série de coisas, e quando ele toca no sal ali, é... desculpa a tosse, mas quando ele toca na parte do sal, né, é que a gente, sendo sal, nós não salgamos, nós não damos gosto à comida. A comida ela tem um gosto, nós acentuamos aquele sabor, né? Então, às vezes, Nós o fazemos nosso o papel sabor ser não é percebido, né? Na verdade. exatamente, exatamente. Isso, cara, e sendo sincero, às vezes isso pode ser para algo ruim e para algo bom. Porque se eu salgo demais algo, eu corro o risco de me tornar um legalista. E aí eu volto lá quase para a lei de Moisés, digamos assim. E aquilo Sim, que o próprio Paul Washer ele trata no livro sobre a questão de como que ele fala. Só que é mais bem lá para frente, quase no final do livro, ali no capítulo 4, 5, que ele vai tratar sobre essa questão que a lei ela foi dada para apontar o pecado, né? Que é para o povo olhar para a lei, era para os israelitas olharem para a lei e falar: eu não sou capaz de cumprir isso aqui, eu preciso de alguém que me salve. Essa é a intenção da lei, é mostrar para o povo que eles não conseguem cumprir, eles não conseguem ser santos por si só. E aí, quando nós vamos para o lado de ser salgado demais, nós corremos o risco de ser legalista demais e voltarmos ali para o tempo de Moisés. Então, a gente querer né, postar uma tábua ali do que pode ou não ser feito, e aí a gente salgar demais, estragando aquela comida, digamos assim. E também a gente corre o risco de salgar de menos. A gente ser salgado de menos, digamos assim, Não ser fazia sal de diferença menos, alguma. não, não faz diferença alguma. É que nem você colocar. Eu acabei de fazer um arroz ali, antes de começar a live. Fiz um arroz. Cara, experimentei e não ficou com muito sal. Sendo sincero, não ficou muito bom. Acho que errei a mão no sal. Fez diferença? Continuou ruim. Ficou. Tá sem sal a parada. Vou ter que tacar sal na hora de comer. Então, é aquilo que o Robson falou, que eu achei muito interessante. Cara, o cristão ele tem que viver entre a temperança o tempo inteiro. Ele tem que sim, ser. E ser temperado não é ser morno, né? Então a gente Uhum. acha que às vezes ser Você é equilibrado. temperado, porque sim. ser equilibrado é ser morno. Não, cara, é diferente. É a gente saber falar e usar as artimanhas que nós temos ali para pregar o evangelho da maneira certa, no momento certo, do jeito certo, da forma certa. Porque até nisso nós temos que imitar a Cristo, né? Sim. A Cristo não chegava na frente, tudo bem que às vezes ele acaba fazendo, né, pegando o chicote e tentando todo mundo, mas geralmente ele ia na boa, ele ia na moral e convencia as pessoas do pecado delas através das parábolas, através dos sermões, dos ensinamentos ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ser o salgado demais e nos tornarmos legalistas ou salgado de menos e nos tornarmos liberais. Né? Sim, tem que ter um meio termo, senão não. Exato. A gente tem várias passagens que Cristo fala, né, sobre esse equilíbrio, né? Até, sei lá, se for ver a passagem que fala que a gente tinha que dar imposto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio na sua vida cívica, tanto na sua vida espiritual. Você tem que cumprir o seu lá e o seu aqui. Você não quer dizer que você esteja em cima do muro, mas que você está cumprindo você está cumprindo o seu papel na Terra como cristão e está cumprindo o seu papel na Terra como ser humano. Não é porque você é cidadão do céu que você vai deixar de ser Exatamente, de cumprir as cidadão da leis terra. daqui. Exato, até porque as coisas elas são juntas, não tem como separar. Exatamente. Não tem como Voltamos separar. ao que começou.
Voltamos ao Evangelho. É outro Voltamos, livro. voltamos ao Evangelho. Outro livro aí, fica a dica. É, gente, então, só para a gente ir para o encerramento, que já deu 47 minutos de live, então a gente tem aí uns 8 Que minutinhos é para um a gente absurdo, porque conversar parece que ali. faz 5 que a gente tá Pô, conversando. acabamos de conversar e começar, cara. Tem muita coisa para falar ainda aqui, mas eu vou me, vou me, vou me reter aqui muita coisa para a gente deixar para os nossos encontros. Agora, eu não sei até se vocês leram o livro inteiro, vocês leram todo o livro ou ainda não? Não, ainda Já. não. Então, Ainda o não. Rodrigo já deve Ah, ter o lido umas 2 vezes. Rodrigo, Eu ainda tô. ele leu, releu de Cara, início eu da dei uma olhada essa cabeça pro semana fim. ainda. Mas vamos lá. Eu quero tratar um pouquinho de algo que eu achei muito interessante no capítulo 3. Deixa eu só achar aqui. Que é esse cara, esse aqui eu tava ouvindo hoje, inclusive, né? Tava vendo hoje, em que ele fala da justiça de Deus, né? Que ele começa ali. E aqui a gente acabou trazendo, né? Muito do que ele fala. Mas eu achei interessante aquela encenação que ele faz com o jornalista, né? Que ele começa, vou só ler um trechinho aqui, que aí ele fala assim: imagine que o entrevistador faz um programa com 3 homens de 3 principais religiões do mundo, o repórter chega ao judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde iria? O judeu fala que vai para o paraíso porque ele amou a lei do Senhor, né? E aí ele fala para o muçulmano se ele morresse agora, para onde que ele iria? E ele falava que deveria ir para o paraíso, porque ele amou ao Corão, fez toda a peregrinação, fez as orações. E aí, quando ele pergunta para o cristão, né, que ele pergunta, para onde você iria? Ele falou, bom, eu deveria ir para o céu, porque eu nasci em pecado minha mãe me concedeu, eu quebrei cada lei já dada por Deus, fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. Cara, essa frase que ele usa, né, essa encenação que ele usa do repórter, cara, que doideira, porque se a gente for parar para pensar, a maioria das religiões que a gente vê no mundo, ou você merece alcançar, digamos, o nirvana ali, a contemplação, ou você chegar ao céu porque você faz algo. Cara, e o evangelho é completamente o oposto disso, cara. O mérito da tua salvação não está naquilo que você faz, mas está naquele que te salvou. Cara, isso é maluquice para mim. C.S. Lewis mesmo ele diz, né? Se você for me perguntar uma religião que dê conforto, ele fala que não recomendaria o cristianismo, porque é uma religião que ela vai te desconfortar, né? Vai te deixar desconfortável muitas vezes, e isso não é depreciativo, né? O desconforto é justamente a gente entender que, cara, nada que a gente possa fazer vai fazer Deus nos amar menos ou ele nos amar mais, né? Então a gente está sempre à mercê da graça e misericórdia dele. Essa é a questão. A gente tem o nosso papel, digamos assim, né? Porque nós não somos, pelo menos eu não acredito no calvinismo e o determinismo, mas assim a gente tem a nossa parcela, mas assim eu não poderia buscar a Deus por minha vontade, né? Fala que ele nos amou primeiro porque ele nos escolheu a ponto de, cara, eu vou descer lá e vou morrer por essa galera. E, e essa galera que eu vou trazer comigo vai buscar mais galera para tentar me juntar a mim, né? Vai ter gente que não vai aceitar, mas assim, não é algo confortável. Não é algo confortável você pensar que vai ter gente que vai renegar a Cristo até o fim e que vai se perder. Cara, isso, se você for pensar nisso, você fica maluco. Então não é uma religião de conforto, mas é a religião que, por mais que não valemos nada, ou supostamente não podemos valer nada, ainda assim Deus viu o valor em nós, né? E Sim, eu me enrolei, sem contar perdão. que, cara, isso mostra uma completa dependência nossa em relação ao sacrifício de Jesus. Porque se não fosse por ele, cara, não teria nada. Então, assim, é uma questão também da gente ter Jesus como Senhor realmente da nossa vida. Não só na igreja, mas de toda a nossa vida, da nossa vida ser um sacrifício a Jesus.
Da gente realmente seguir e ele ser Senhor mesmo, de ser o dono da nossa vida, de tudo que a gente faz. O porquê dele para ele são todas as coisas ganha Exato. outro significado quando a gente entende Sim, esse propósito, né? É aquilo que Paulo vai falar, né? Que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, santo e exato. E agradável ao agradável Senhor. ao Senhor. Então, não é só, na verdade, ele vai falar do nosso culto racional, né? Mas que a nossa vida por completo, não só por metade, mas que ela seja um sacrifício. Então, cara, isso é algo que pega demais, porque eu trabalho com o público o dia inteiro. Então, eu trabalho com gente o dia inteiro. E às vezes, cara, a coisa que você menos quer é ser um cristão com essa pessoa. E aí, cara, você tem que se moer para falar, cara, Jesus transformou até o meu âmbito de trabalho. Jesus, quando ele entrou na minha vida, ele redefiniu tudo. Ele redefiniu toda a minha vida e agora tudo que eu faço é para honrar e engrandecer o nome dele. Exato, cara. Então, cara, Jesus, ele redime todas as áreas da nossa vida, cara. Isso é É. maravilhoso. Isso é Sim. incrível. Eu até na aula dominical dei aula no último domingo, né, para a classe de jovens ali na Vila Americana. E numa das partes eu falei, cara, uma das coisas mais gostosas que a gente pode ouvir de alguém que você conhece há pouco tempo é: eu vejo Deus em você, sem você ter dito nada. Ou alguém chegar aí pra você e falar, cara, você é crente, né? Eu falei, como é que você sabe? Não, do seu jeito. Cara, isso dá uma massagenzinha no coração. Tipo, caramba, Deus, eu acho que eu tô fazendo uma diferencinha aí. Mas o oposto também acontece, né, cara? Quando às vezes você faz alguma coisinha assim e fala, ué, tu não era crente? Cara, aquilo é o oposto dessa massagem no coração, cara. Parece que o prego que foi na cruz veio no seu coração diretamente. Falei, caramba, como eu sou uma porcaria de um ser humano, né? Pra não Horrível. dizer outra coisa. Horrível. Tipo assim, na hora de você ir pro banheiro, eu falei, caramba, o que eu fiz? Perdoe, pai, né? Já começar a orar desde ali, 70 vezes 7, pelo menos, pra Deus, né? Mas sabe o que é incrível disso, Robson? É que a gente falando ali sobre essa interação de calvinismo, arminianismo e tal, mas eu estava até lendo um pouco de Armin essa semana ali para me refrescar um pouco a cabeça e tal. E eu acho interessante quando o Arminio vai falar sobre essa questão do arbítrio do homem, né? Uhum. Que ele vai falar que nós, agora, o nosso arbítrio, o nosso direito de escolha, ele é totalmente influenciado pelo pecado. E nós só conseguimos escolher o bem através da ação da graça de Jesus. Então, eu entendo que quando eu faço algo que é ruim, aquilo que você falou, né? Aquilo que meu colega de trabalho vai chegar para mim e vai falar. Eu vi da Kessia falou, a Arminda vai refrescar a cabeça, é verdade. Mas o Arminda é muito bom, cara. Leia o Arminda, inclusive, o Arminda é maravilhoso. Mas só para terminar meu raciocínio, em que ele fala dessa questão que o nosso arbítrio ele só é restaurado quando nós estamos em Cristo. E quando eu faço algo que o meu colega de trabalho chega para mim e fala, você não era crente? O meu pecado, sou o Emídio, eu mesmo, agindo no mundo. Mas quando o meu amigo chega para mim e fala, caraca, eu vejo algo diferente em você, não é o Emídio, é Cristo agindo em mim. Cara, isso é maluquice. Isso é fantástico, né, cara? Sim, cara. Realmente, cara, o cristianismo ele não é puramente lógico, né, cara? Ele foge da realidade e das lógicas mais puras que a gente possa ter, cara, porque é aquilo. Primeiramente, né, alguém morrendo por nós, sendo nós tão medíocres, né? Sem merecer, e sem é uma lógica merecer. que a gente não entende, cara. A gente entenda depois, depois que passar tudo isso, depois do arrebatamento, depois de tudo, a gente de repente consiga Talvez entender essa lógica, porque entenda. é uma lógica de Deus. E nunca a gente É, vai conseguir entender isso. o que me dá alegria é saber que a gente vai ter a eternidade para descobrir, né? Essa é a única vantagem, né? Gente,
as considerações finais de vocês, porque a gente tem 2 minutos e meio para encerrar a live, senão ela cai automaticamente. Ai, Jesus. Fala, Cara, acho Rodrigo. que é isso. Que, assim, gostei bastante do livro, foi um pouco chocante, mas às vezes é um choque necessário também pra gente ter um despertamento. É, também achei. Eu gostei do livro, da abordagem, da maneira que ele traz. Eu sou uma pessoa, como eu falei, conflitosa, digamos assim. E eu gosto. Só não gostei de algumas partes ali que eu acho que talvez ele possa ter errado um pouco nas palavras. Mas eu concordo com o que ele está falando. E que a gente precisa buscar o arrependimento todos os dias. Porque nós todos os dias precisamos da misericórdia de Deus. E é tudo por ele, né? Só para dar meus finalzinho, vocês tinham falado ali que, né, a gente só vai saber de muita coisa quando nós viemos à eternidade, né? A Bíblia vai falar que todas as nossas dúvidas serão saradas quando serão respondidas quando nós olharmos para Cristo. Então eu imagino que aquele momento em que nós somos arrebatados, chegamos no céu, olhamos para Jesus e a gente vai falar: ah, tá, então era por isso. Agora eu entendi. Gente, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as coisas fazem sentido. Gente, obrigado pela participação de vocês. Foi uma bênção ter vocês. Gente, vocês que comentaram, que falaram ali no chat, Deus abençoe a vida de vocês. Para você que está nos vendo agora e ainda não faz parte do grupo, manda uma mensagem na DM. A gente está com uma comunidade incrível. Estamos aprendendo sobre Jesus, falando sobre Jesus. Isso tem sido maravilhoso. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.